E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Natasha Evangelista, é Natasha Editora no Instagram. Eu sou editora de vídeo marketing, mais especificamente de nuggets, com foco em nuggets, faz uns 2 anos já. Já editei para grandes players aí do mercado em suas respectivas áreas. E hoje eu vim mostrar para vocês como é que faz um nugget foda, um nugget nível dos caras grandes do mercado. E eu vou te explicar passo a passo cada parte desse nugget que é foda, porque ele é dividido em 3 partes. E eu vou destrinchar essas 3 partes para ensinar vocês a fazer nuggets de alto nível. E se você não sabe o que é um nugget ainda, assiste a minha aula número 1, que lá eu explico a parte técnica mesmo de como fazer um nugget do zero. Inclusive chama Como Fazer um Nugget do Zero. E nugget é um vídeo curto para Instagram. É um vídeo marketing, tá? Então, você tem que sempre ter isso em mente. Um nugget não é só um vídeo para entreter. Ele tem um objetivo. Se você ver lá o lá eu falo que o objetivo do nugget é gerar valor. Então, ele tem que ensinar a sua audiência, tem que informar a sua audiência. Não tá lá só para ser bonitinho. Por isso que tem toda uma técnica para fazer ele. Não é igual outros tipos de vídeo, porque ele é um vídeo para marketing. Ele é um vídeo para criar autoridade para o seu expert, para o seu infoprodutor, ou se você for infoprodutor, é um vídeo para criar autoridade para você. Por isso que ele é tão importante, porque ele é o caminho que leva à venda no final. Ele é o link entre você e seus seguidores. É a porta de entrada para os seus conteúdos mais profundos, que é o raiz. Então, o título da aula hoje é As 3 partes de um vídeo que prende sua audiência. E quais são essas 3 partes que compõem um nugget que é foda, que vai segurar a sua audiência? É introdução, prova e punchline. E eu vou destrinchar os 3, bem detalhadamente para vocês, tá? Bom, a introdução, ela serve para contextualizar o seu nugget e para apresentar a Big Idea para sua audiência. Se você não sabe o que é Big Idea ainda, também vê a aula número 1, mas resumidamente, Big Idea é o tema central do seu nugget. E essa contextualização e apresentação da Big Idea, a grande função dela é criar curiosidade para que o seu seguidor veja o seu vídeo até o final. Essa é a grande sacada aqui. Você tem que conseguir criar curiosidade dentro dele. Porque curiosidade no ser humano é uma coisa assim que a pessoa precisa resolver aquela curiosidade, porque senão ela morre se não resolver a curiosidade. Ela precisa. Ela prefere sentir dor para resolver a curiosidade do que ficar com ela. Por exemplo, eu aposto que muitos de vocês já pegaram e enfiaram alguma coisa de metal dentro da tomada. Mesmo os pais falando para não enfiar, porque ia levar choque, era perigoso e ia doer. E aí, o que você foi lá? Curioso pra caramba, e enfiou 2 metalzinhos lá na tomada. O que aconteceu? Levou um choque, eu aposto. Eu aposto não, eu tenho certeza. Sentiu dor pra saciar essa curiosidade. Ou então, por exemplo, alguém te fala, essa pimenta é muito ardida, hein? Não come não. Aí o que você faz? Você vai provar, né? Você tem que ver se ela é ardida mesmo. Por quê? Porque a sua curiosidade tá te matando. Essa é a verdade. Você prefere sentir o ardido do que ficar com a curiosidade. Então essa é a função da introdução. Você tem que criar essa curiosidade para o seu nugget ficar irresistível. A pessoa vai ter que ver, porque ela vai ter que saciar a curiosidade. E para fazer essa introdução, para criar essa curiosidade, tem 3 formas. A primeira, 3 formas, não que são. Tem 3 formas que são as melhores, não que são as únicas, tá? Porque tem outras formas. Mas as mais fortes são essas 3. A primeira forma é com uma pergunta. Por que uma pergunta causa curiosidade? É porque ela abre uma lacuna no conhecimento da pessoa que está assistindo. O que é uma lacuna no conhecimento? Você mostra para ela que ela não sabe de algo. E quando você mostra isso, ela precisa saber daquela coisa. Porque agora ela tem consciência que não sabe. Entendeu? E aí, isso que gera curiosidade. As pessoas não gostam de saber que elas não sabem de algo. Aí ela vai assistir seu nugget para preencher essa lacuna. Mas, aqui fica uma observação importante, que se a pessoa não tiver uma lacuna e tiver, assim, um abismo de conhecimento nessa parte que você está falando, perde a curiosidade. Porque ela sabe muito pouco sobre aquilo para ter curiosidade. E como que você resolve isso? Claro que dentro das limitações do conteúdo que você tem ali, né? Mas para resolver isso, você pode contextualizar o que ela não sabe, explicar o que ela não sabe.
Porque aí você vai fechando o abismo até sobrar só uma lacuna, e aí você apresenta essa pergunta para mostrar a lacuna que faltou. Porque agora ela tem todo o conhecimento para preencher, faltou só a lacuna, faltou só aquele ponto. E aí ela vai ficar curiosa sobre. Mas se você só apresentar a pergunta para alguém que tem esse abismo, ela não fica curiosa porque ela sabe muito pouco sobre aquilo. É aquela frase, né? Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E quanto mais você sabe sobre algo, mais você vê o tanto de coisa que falta ver. É isso que se baseia esse abismo do conhecimento e lacuna do conhecimento, certo? E aqui eu vou dar um exemplo agora de um nugget que começa com uma pergunta, para vocês terem uma ideia de como funciona mais ou menos. Você já pensou em vender o que você não tem? Pensando numa... Pronto. Já criou curiosidade. Você já pensou em vender algo que você não tem? Criou uma lacuna no seu conhecimento, porque você talvez nem soubesse que dá para vender algo que não tem. Aí você vai ficar, como assim? Como que eu vou vender algo que eu não tenho? Aí você vai ter que ver um nugget para saciar essa curiosidade. A segunda forma é através de uma história. Por quê? Porque as pessoas se atraem muito por histórias, porque elas também criam curiosidade, porque quem assiste quer saber como termina, quer saber como acaba, quer saber se o que ela imagina que vai acontecer, vai realmente acontecer. E isso é tão forte que se você estiver vendo um filme muito ruim, horroroso, que você já imagina como vai acabar, você provavelmente vai ficar lá até o filme acabar, desperdiçando horas da sua vida, só para ter certeza de que o filme vai acabar como você acha. Só para satisfazer a sua curiosidade de ver o final do filme. E eu vou dar um exemplo aqui, ó, também, de um nugget que usa história, ó. Em 2012 ninguém sabia o que era Bitcoin, eu comecei a falar de Bitcoin para minha família, foi bem na época que começou a estourar o Lava Jato, o meu tio passa a mão no telefone, liga pro meu pai e fala: "Ô, Antônio, fica esperto aí com esse negócio de Lava Jato, a Helena aí com essas moedinhas dela, não sei não, acho que ela vai ser presa." A minha família, sem brincadeira, até 2016, mais ou menos, eles tinham certeza que eu ia ser presa, certeza. Tudo que saía relacionado à criptomoeda era muito ruim, né? Viu? Ela contou uma historinha da vida dela pra introduzir a Big Idea. Aí tá vendo que primeiro veio a história e depois ela introduz a Big Idea, que é aqui, ó. Tudo que saía relacionado... Que ela mostra qual é a Big Idea, que ela mostra qual é a relação do que ela tava falando, que ela mostra do porquê ela tava contando aquela história. Ó. Então ela contou a história falando que a família achava que ela ia ser presa por causa de Bitcoin, e aí ela introduz agora a ideia central do Nugget. Tudo que saía relacionado à criptomoeda era muito ruim, né? Aí agora ela vai começar a outra parte do Nugget, que a gente vai chegar lá já já. A terceira forma, que é muito poderosa essa aqui, de começar um Nugget, é através do senso incomum. É o que eu chamo de efeito oi? Porque é assim, um senso comum é algo que todo mundo sabe, né? Que todo mundo acha que é daquele jeito. O senso incomum é você quebrar esse senso comum. É você ir contra ele. Então, quando você apresenta isso no começo do Nugget, a pessoa fica, ué, eu acreditei que era dessa forma a minha vida toda, aí você vem e diz que é o contrário, que eu tô errada. Eu preciso saber por quê. Eu preciso saber se você vai me convencer que isso tá errado. Aí ela vai assistir seu Nugget. Por exemplo, se eu falasse assim, 5 minutos de exercício por dia são suficientes para ficar sarado. A sua vida toda você acreditou que tem que ficar lá horas na academia, não é? Aí eu venho e te digo isso, que em 5 minutos você fica sarado. Você vai querer ver esse vídeo. E aqui ó, um exemplo de um nugget que usa o senso incomum. Por mais que pareça uma boa desculpa você falar, ah, fulano só é rico porque herdou dinheiro, ou um monte de groselha que a gente ouve por aí, o fato é que é muito mais comum a pessoa herdar uma puta grana ou ganhar uma bolada e acabar com aquele dinheiro. Isso é tão... Aí ó, tá vendo que ele veio e quebrou um senso comum? Que todo mundo fala, ah, eu vou ganhar na Mega Sena e ficar rico pro resto da minha vida, não é? Não é isso que você imagina? Aí ele fala, não, é mentira isso. Você ganha esse dinheiro e torra tudo, você fica pobre de novo. Outro exemplo de senso incomum. Esse aqui é um pouco mais técnico, tá? Mas... Se você for na Amazon hoje, só de Kindle, você encontra, sei lá, algo em torno de 50 livros. Um adendo é porque isso aqui é da área do mercado financeiro. Kindle é uma barrinha que aparece no gráfico de ação. Todos são bonitos, capa grossa e tal, não sei o quê, e você vai começar a encontrar todos os tipos de padrão. Mulher grávida, que é o Harami, aí tem
né? O Contra-Ataque, aí tem o Piercing Line, tem o Dark Cloud Cover, aí tem o 2G de manhã, tomando café da manhã, aí tem o sanduíche de 2G, blá, blá, blá. Aí tem o padrão de continuação, padrão de reversão, padrão... Enfim, é uma porrada de coisa que, na verdade, cara, eu particularmente acho que serve pra quase nada, né? Ou realmente pra porra nenhuma. Aí, ele quebrou o senso comum de que você tem que saber muito sobre candle para entender sobre o mercado financeiro. Ele falou, na verdade, joga tudo fora, não serve para nada. Aqui, só para você ter uma ideia, esse foi um nugget que teve 25,8 mil visualizações num perfil que normalmente tem 10 mil visualizações, só por causa dessa... não só, né, mas também porque ele começou com um senso incomum, que é algo que todo mundo meio que acredita no mercado financeiro, de que você tem que saber tudo sobre candles para ser foda. E aí vem a segunda parte do nugget. Então, a primeira é a introdução, que você vai criar curiosidade e apresentar sua big idea. E a segunda parte é a prova. A prova é a hora que você vai dar todos os argumentos necessários para provar a sua big idea, para provar que ela tá certa. Para provar, você tem 3 formas. Pode ser por experiência própria, pode ser por experiência dos seus alunos e pode ser de uma forma racional, uma forma lógica. A experiência própria é você basicamente falar, por exemplo, eu fiz 50 abdominais por 30 dias e olha minha barriga de tanquinho. Tipo, foi a minha experiência própria. Tô falando isso do que eu passei. A experiência dos seus alunos é legal porque ela também cria já a consciência do produto da pessoa. Se você for produtor do seu produto e se você for editor de vídeo para algum infoprodutor, do produto do seu cliente. Porque ao mesmo tempo você vai estar provando que o que você disse funciona através dos outros, não é nem você. Olha como eles usaram o meu método e conseguiram os resultados. Por exemplo, os meus alunos fizeram 50 abdominais por dia, como eu tinha dito, e olha a barriga de tanquinho deles. E a racional é por meio de dados, porcentagem, pesquisa, lógica, causa e consequência, é algo mais científico, digamos assim. E aqui, trouxe um exemplinho de racional para vocês. Esse aqui a gente já viu lá no começo, lembra? Por mais que era o senso incomum, aqui essa introdução. Aí ele apresentou a Big Idea nessa introdução e agora a prova, Isso é tão verdade que existe um estudo com os ganhadores da Mega Sena que mostra que a grande maioria acaba, no fim da vida, pobre ou, pior ainda, endividado. Aí ele citou uma pesquisa que foi feita para provar a Big Idea dele de que quem ganha na Mega Sena acaba pobre. E aqui, você tem que saber maneirar. Nem botar informações de mais, nem de menos. Você tem que achar o ponto certo. Porque se você tenta provar por todos os ângulos possíveis e imagináveis, essa Big Idea, ela acaba ficando fraca também, porque tem argumentos demais. Se você focar só em um bem forte, o seu nugget fica melhor, fica mais forte. E fica mais lembrável, mais memorável. E a gente vem para a última parte do nugget, que é a punchline. E o que é uma punchline? É o final do seu nugget. Ela tem que impactar o seu seguidor. Ela tem que fazer ele lembrar do nugget. Basicamente, essa é a função. E tem 3 formas. A primeira é com uma frase impactante. Então, aquelas frases de efeito, sabe? Vou dar um exemplo aqui, Eu reparei que os investidores, não estou nem falando do trade, estou falando na parte de investimentos, eles demoravam pouco tempo para tomar a decisão de investimento, então eles iam na manada, eles iam em indicação ou em qualquer coisa, e depois que eles compraram ações, que eles viraram sócio daquelas empresas, eles ficavam monitorando muito mais a empresa, do tipo, eu sou seu patrão, trabalha aí. Então as pessoas... E qual que é a Big Idea aqui? Que as pessoas, elas fazem errado na hora de investir. Elas pesquisam pouco sobre a empresa para comprar a ação e depois que compra a ação, ficar monitorando a empresa. E deveria ser o inverso. Aí ele vai provar. Então as pessoas eram o foda-se and buy, saca? O cara nem sabe como a Vale ganha dinheiro, investir em Vale. Aí a Vale rompe uma barragem, o cara vende, porque não sabe onde ele investiu. Ele não estudou antes. Tá ao contrário, você tem que despender mais tempo analisando a empresa antes de você comprar do que depois que você comprou. Então eu acho que a partir do momento que você deu o buy, que você estudou,
decidiu se associar àquela empresa, ela tem bons indicadores, você apostou naquilo, e aí você não tem que ficar fiscalizando a empresa. Depois que você der o buy, pra mim é foda-se. Aí, ó, essa foi a punch. Depois que você der o buy, pra mim é foda-se. É uma frase de impacto. É uma frase de efeito. É uma frase fácil de lembrar. A segunda forma é por recomendação. Então, é basicamente você dizer, então se eu fosse você, eu faria isso. Um exemplo aqui. Muita gente ainda acha que dinheiro na poupança é uma boa alternativa. Por que a gente não recomenda poupança quando fala de investimento? Ó, tá vendo que aqui foi... a introdução foi por uma pergunta? Ela deu uma pequena contextualizada e perguntou depois. Ela falou, a galera acha que poupança é melhor, aí por quê que não é melhor que investimento? Por que investimento é melhor? Aí vai começar a prova do expert. Eu diria o seguinte, cara, a poupança acho que é o melhor investimento que existe para o banco. Porque o que acontece? Ele vai te pagar uma taxa de juros menor do que a grande maioria de qualquer coisa segura, como eu falei antes. O banco está lastrado no governo. No governo você tem lá 100 risco, 6,5. Eu não sei quanto é que está a inflação, mas sei lá, vamos supor que é 4. Só que é a inflação de 3. Então você está ganhando 1 real, né? Então, o que ele faz? Porque a grande maioria de qualquer coisa segura, como eu falei antes, o banco está lastrado no governo. No governo você tem lá 100 risco, 6,5. Eu não sei quanto é que está a inflação, mas sei lá, vamos supor que é 4. Só que é a inflação de 3. Então você está ganhando 1 real, né? Então, o que ele faz? Ele pega o teu dinheiro que está na poupança e te empresta no cheque especial. Então ele te paga 4 e ganha 30, 20 e por aí vai. Então ele pega o dinheiro que você está aplicado com ele e empresta. Aí, ó, acabou a prova. Ele provou de que poupança é ruim, certo? Aí agora vem a punchline. Se você gosta de bancos e realmente quiser ajudar os bancos, porque eles estão precisando de dinheiro, de ajuda, aí deixa na poupança. Se não, sem taxa nenhuma, abre uma conta na XP, na Clear, na Rico e vai pro mais seguro que tiver lá. Viu que foi uma recomendação? Ele falou, se você gostar de banco, então vai lá, investe na poupança, 10 de 10. Mas, se eu fosse você, eu investiria numa corretora, que não vai ter taxa e você vai ganhar muito mais dinheiro do que botando na poupança. E a terceira forma é um resumo. O que é um resumo? É ele meio que abordar rapidamente, em uma sentença, tudo o que foi falado no Nugget. De forma bem concisa, assim, bem resumidinha. Então, esse aqui a gente já assistiu, que é da loteria lá. Por mais que pareça uma boa desculpa você falar, fulano só é rico porque herdou dinheiro, ou um monte de groselha que a gente ouve por aí, o fato é que é muito mais comum a pessoa herdar uma puta grana ou ganhar uma bolada e acabar com aquele dinheiro. Isso é tão verdade que existe um estudo com os ganhadores da Mega Sena que mostra que a grande maioria acaba, no fim da vida, pobre ou, pior ainda, endividado. Então não acho que um pacotão de dinheiro na tua conta de uma vez só vai resolver os seus problemas, porque não vai. Na verdade, a chance é que se cria até mais problemas. Então se você tá esperando ganhar muito dinheiro pra aprender a lidar com seu dinheiro, eu tenho uma notícia muito ruim pra lhe dar. Provavelmente você não vai. O que importa não é ter muito, o que importa é ter sempre. E o que você deve fazer para ter dinheiro sempre? Você deve investir com consistência em boas empresas e em bons fundos imobiliários. Então, no fim das contas... Aí agora vai começar a punch, que é um resumo. Então, no fim das contas, a sua liberdade financeira não tem a ver com quanto você ganha ou com quanto você poupa, e sim como você se relaciona com o seu dinheiro. Foi um resumo do que todo Nugget abordou. E agora, vou falar uns bônus aqui. Porque tem alguns outros formatos de nugget que funcionam, mas tem que ficar ligado com alguns detalhes. Vou te apresentar um aqui, que é só história. Basicamente é só história. Tem uma época que eu fiquei operando na física em casa, e essa época eu operava grande, cara. Uma época eu operava grande, adrenalina em casa, sozinho. Aí daqui a pouco, toca a campanha. Isso aqui, no meio da operação, tenso pra caramba, pra sair um número. Aí fica tocando a campainha, aí tem uma hora que eu falei, não, acho que agora tranquilizou. Pô, eu resolvi atender. E nisso, pinta uma mensagem no meu telefone. Era a minha mulher falando assim, olha, vai chegar um cara aí pra arrumar a máquina de lavar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, enfim, cara, fui lá, atendi o cara, onde é que fica a máquina de lavar? E eu meio afobado, né, meio ansioso, já sou meio ansioso. Não, olha, é logo ali, ó, pode vir, pode mexer, que não sei o que. Cara, na hora que eu volto pra tela, eu tinha perdido R$6.000 na operação. Eu olhei e falei, porra, devia ter comprado uma máquina de lavar nova. As duas, esse cara me perturbando. Eu falei, cara, não acredito, cara. Liguei com a minha... Eu já falei que não dá pra me incomodar, mas o fato foi esse, cara. Porra, cara, eu falei, cara, eu perdi, cara, R$6.000 por causa de um cara que vai atender pra ver o que tinha um problema na máquina de lavar. Perdeu 5 máquinas em poucos minutos. O importante da história é que ela tem uma moral. Que aqui, por exemplo, foi que o cara saiu no meio do trade
e acabou perdendo dinheiro. Então, não saia no meio do seu trade. É day trade, no caso aqui, né? E também tem punchline, como você pode ver, ó. Foi uma frase impactante que resumiu todo o nugget com a moral da história. Outro aqui, ó. Que é só história. Dia 13 de janeiro de 99. Eu trabalhava na corretora e teve a desvalorização cambial. Nesse dia, a bolsa subiu 32%. Caralho. E o dólar também subiu 40%. Meu... A Vale, que era potencializada em dólar, Nossa. subiu nesse dia 70%. Meu Deus. O cara pagou 1 centavo numa opção de Vale, Aham. ela foi para R$12. Meu Deus. 120.000%. Eu vi também um japonês que tinha uma loja de R$1,99 e ele tava com medo do dólar porrar. O que o cara fez? O cara comprou, acho que pagou R$2.000 em opção de dólar. Quando teve a desvalorização, o cara ganhou $1,5 milhão de dólares. E eu passei o resto dos anos pensando naquilo. Fui para Belo Horizonte porque me mandaram atender um cara que operava opção pra caramba, mas tava perdedor. Cheguei lá e falei, meu, como é que você opera? Ele falou, ó, todo mês eu perco 10 pau. Às vezes eu ganho. Só que quando eu ganho, é 300, 400 pau. Então eu entendi, é aquilo lá que aconteceu lá em 99. Esse cara faz de uma maneira sistemática. Tá. Ele tem um método para se expor àquele tipo de evento e ele não liga de perder frequentemente, o que é algo incomum ou até fora do natural para o ser humano. A gente acha que a consistência e a frequência são o que importam, quando na verdade o impacto é mais importante do que a frequência. Tá vendo que ele conta toda a história, mas tem uma moral por trás? Tem um ponto que ele quer finalizar? E é essa aqui, ó. A moral da história é a punchline. É aqui esse finalzinho. A gente acha que a consistência e a frequência são o que importam, quando na verdade o impacto é mais importante do que a frequência. E ó, como esse nugget foi poderoso. 77 mil visualizações e 162 comentários. Foi pra você ver como que só a história também funciona, contanto que ela seja uma história boa, né, que tenha uma moral no final, que tenha... Não pode ser só uma história por contar, você tem que ter um objetivo com a história. Uma diquinha extra que você tem que tomar cuidado, que é com termos muito específicos dentro da área do expert que ele acaba usando, e você tem que tomar cuidado com eles. Ou você tira eles do seu nugget, ou você tem que dar uma forma de explicar. Porque se a pessoa não entende alguma coisa, ela não vai ficar lá até o final, ela não vai assistir seu nugget. Aí você vai desperdiçar seu tempo fazendo um nugget que a pessoa vai sair. Aí para evitar isso, você pode usar ou trechos de outro nugget que ele explica e inserir de uma forma legal. Ou então um box explicativo. Por exemplo aqui, ó. Foi quando a minha mãe falou, puta, meu filho, para de ver gráfico, pelo amor de Deus, isso é macumba. Quem viu minha aula passada, depois me disse o que foi essa primeira parte aqui. Um dos exemplos mais interessantes que tem, que é o exemplo do Três Montanhas. Tá vendo que ele falou 3 montanhas? Provavelmente, muita gente não sabe o que é. Provavelmente, você não sabe o que é. Então, eu botei um momentinho aqui para explicar o que é 3 montanhas. Porque aí a pessoa vai conseguir entender o nugget. Então, para vocês, ó. Padrão gráfico que indica mudança de tendência de alta para baixa. A gente tá falando de mercado financeiro aqui. Vai acontecer por aqui, ó. Começa a ter umas crises aqui, acho que é a bolha do Nasdaq, não sei o quê. Aí ele vai aqui, faz uma montanha, 2 montanhas, volta a subir. Faz a terceira montanha. E essa época eu também já via bastante gráfico. E, cara, eu cheguei a apostar com a galera lá da tesouraria que o mercado ia desabar. E eu falava pra minha mãe direto, né? Mãe, vai acontecer alguma merda aí, tu vai ver. Vamos, o que, meu filho? Não, tô vendo nos gráficos e tal, não sei o que, vai acontecer alguma merda. E aí, na semana seguinte, pá. O que aconteceu aqui? 10/9/2001, né? Que é mais ou menos a semana, na verdade é 11/9, né? Esse 10/9 deve ser o início da semana, sei lá. E então, ataque às Torres Gêmeas. Foi quando a minha mãe falou, puta, meu filho, para de ver gráfico, pelo amor de Deus, isso é macumba. E não é mentira a história, é verdade. Assim. Fala, porra, mas como é que o gráfico pode prever isso? Eu falei, sei lá, meu irmão, pode ser uma coincidência, pode ser que o mercado viesse aí de qualquer forma, talvez em menos velocidade, pode ser que aquele Zeitgeist maluco lá esteja certo, o Bush mandou o avião porque ele queria atacar o Iraque, pode ser que, porra, Bin Laden chegou pro Sheikh Arab e falou, irmão, vende essa merda aí porque aí vou lançar o avião.
E aí começaram a vender, aí veio pro fluxo, enfim, eu não sei o porquê. Eu só sei que funcionou. Aí eu tô vendo que esse é um nugget também só de história, que tem uma moral da história, que o gráfico prevê o futuro. Toda a história foi só pra provar esse argumento, e aí no final ele dá a moral, que é o gráfico prevê o futuro. E ó, esse nugget teve 21 mil visualizações e 28 comentários. Naquela mesma conta que eu falei que em média tem 10k. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, que eu vou tentar trazer conteúdo para vocês toda semana sobre esses vídeos para redes sociais, vídeos que são voltados mais para o marketing. E aí me segue lá também no Instagram, natasha.editora, Natasha com S, que também vou postar dicas por lá. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve e um beijo.